Olá, estamos no curso Direito Constitucional Tributário, na unidade 1, Conceito de Tributo e a Norma Tributária, na seção 1.2, Fontes e Estudo da Norma Jurídica Tributária. Quais são os objetivos da nossa aula? Objetivo 1, conhecer as fontes do direito tributário. Objetivo 2, caracterizar cada uma dessas fontes, e aí nós vamos dar ênfase às chamadas fontes formais do direito tributário. Objetivo 3, caracterizar a validade, a vigência e a eficácia das normas tributárias. E o nosso último objetivo é apresentar aí os conceitos de hipótese de incidência tributária, de fato gerador e de obrigação tributária. Sobre as fontes do direito tributário, elas podem ser divididas aí em fontes formais e fontes materiais. As fontes formais são as normas jurídicas, consideradas aí em seu sentido amplo. Então, incluímos a Constituição de 88, aí as emendas constitucionais dentro desse conteúdo, porque a emenda ela se transforma em conteúdo constitucional, as leis, as medidas provisórias, as leis delegadas, as resoluções do Senado e os tratados internacionais. Da Constituição até os tratados internacionais, nós consideramos fontes formais primárias. E trataremos também das fontes formais secundárias, outras normas complementares. Já as fontes materiais correspondem a fatos sociais, políticos, econômicos, outros fatos relevantes aí para a criação da norma tributária. Então, nós temos como fontes materiais fatos relevantes para o direito tributário, denominados aí de fatos geradores da obrigação tributária, além de outros fatos sociais, dos costumes, por exemplo, suportes fáticos das imposições tributárias, como o cenário político, o patrimônio, a renda, os serviços prestados, as transferências, as movimentações financeiras, entre outros pontos. Mas essa aula está centrada, sobretudo, nas fontes formais do direito tributário. Por isso, essa estrelinha destacando esse ponto. Primeira fonte formal é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Bom, a Constituição é a principal fonte do direito tributário no Brasil. Ela vai disciplinar o sistema tributário nacional, principalmente entre os seus artigos 145 e 162. É de se destacar que no Brasil nós temos uma peculiaridade no direito brasileiro, o fato do sistema tributário estar desenhado essencialmente na própria Constituição, diversamente do que se dá na maior parte dos países nos quais o texto constitucional dedica muito pouca atenção à disciplina da tributação, que seria regrada aí primordialmente por legislação infraconstitucional. Claro que o fato de matéria relacionada ao direito tributário estar inserida no texto constitucional traz algumas consequências importantes aí. Primeira consequência é o fato de que a nossa Constituição é rígida e para que ela possa ser modificada seria necessário aí um processo que é muito mais complexo do que aquele previsto para elaboração de lei ordinária. O rito da aprovação de uma emenda à Constituição está lá disposto no artigo 60 da Constituição Federal. Ele pressupõe a aprovação da emenda em 2 turnos em cada uma das casas do Congresso Nacional, em sessões separadas e com um quórum de aprovação de 3/5
né, dos deputados federais, quando a apreciação da PEC, do projeto de emenda constitucional, se der na Câmara dos Deputados, e 3/5 dos senadores, quando a apreciação for no Senado Federal. Uma segunda consequência importante é que toda modificação a ser implementada aí no plano infraconstitucional deverá ser compatível, né, com o texto constitucional. E isso nos dá margem para afirmar, né, que a Constituição Federal ela tem essa característica de ser um instrumento soberano, né, que expressa a soberania, né, do Estado brasileiro e vai se sobrepor aos demais veículos introdutórios de norma. Um outro ponto que nós, né, podemos destacar é o ponto relacionado, sobretudo, à nossa estrutura federativa, né, que é conteúdo considerado importantíssimo aí do texto constitucional. A federação, como todos nós sabemos, ela garante a autonomia para os entes federados, né, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal, os municípios, né, eles são dotados aí de autonomia. E essa autonomia impacta no desenho, né, do sistema tributário. Então, existe aí uma repartição, né, de competências, o que caberia à União, o que caberia aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, no que diz respeito à instituição, né, de tributos. Esse é um ponto importantíssimo da nossa Constituição e que você deve ter clareza, né? Então, a Constituição trata da questão da repartição de competências entre os entes federados, né, no seu corpo. Relevante também seria destacar que a Constituição ela define os limites positivos e os limites negativos ao exercício do poder de tributar. O Estado, então, ele teria o direito, né, de coletar os tributos, né, da sociedade para o sustento das suas atividades que deveriam, né, servir à promoção, né, do interesse público, mas também nós temos que lembrar que os direitos e as garantias individuais contidas no texto constitucional constituem também barreiras intransponíveis à introdução, né, de inovações aí no sistema tributário, uma vez que limitaria a própria ação, né, estatal de exigir os tributos. Outro tipo de fonte formal do direito tributário são as leis. Aí nós temos a lei ordinária e a lei complementar. Vou começar a explicação pela lei complementar. A lei complementar ela tem matéria definida expressamente pelo texto constitucional. Por exemplo, no caso do artigo 146, o dispositivo define: cabe à lei complementar. Inciso 1. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 2. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Ou seja, todos esses assuntos do artigo 146 caberão à lei complementar definir. Um outro exemplo, já visto também nas nossas aulas anteriores, o artigo 148 diz: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, os empréstimos compulsórios somente poderão ser instituídos mediante lei complementar. Mais um caso, né, em que a matéria é expressamente definida pelo texto constitucional. Então, isso é o que caracteriza a lei complementar. Tem a matéria definida expressamente pelo texto constitucional. Por que isso é dessa forma? Bom, a intenção do legislador constituinte de conferir à lei complementar certas matérias, dada a sua importância, é garantir uma maior estabilidade comparativamente das matérias tratadas pelas leis, né, ordinárias.
Por que uma estabilidade maior? Porque vocês vão observar aqui a segunda característica da lei complementar. Para que ela seja aprovada, será necessária a maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. Então, quando ela estiver sendo votada na Câmara, a maioria absoluta, né, dos deputados federais. Quando ela estiver sendo votada no Senado, a maioria absoluta, né, dos senadores. Sobre o quórum de aprovação, né, da lei complementar, a referência principal é o artigo 69 da Constituição Federal. Lá diz expressamente que a lei complementar deverá ser aprovada por maioria absoluta. Então, ao disciplinar dessa forma, né, a lei complementar, o legislador constituinte entendeu que os demais procedimentos aplicáveis à lei, ao processo legislativo da lei complementar, como, por exemplo, a sua discussão, a sua votação, a sua revisão, a sua emenda, a sanção, o veto, a superação de veto, a promulgação, a publicação, né, vão se sujeitar às mesmas regras constitucionais do processo legislativo comum, aplicável aí às leis ordinárias e ao regramento complementar estabelecido pelos regimentos internos das casas do Congresso Nacional. E aí, quando nós consultamos o regimento, nós temos uma outra característica interessante da lei complementar, é que na Câmara dos Deputados, para que a lei complementar seja aprovada, seriam necessários 2 turnos de votação, enquanto no Senado, né, apenas 1. Já com relação à lei ordinária, o seu aspecto material ele é definido como residual. O que isso significa? Bom, significa que a Constituição Federal atribui matéria específica à lei complementar, como nós já vimos. Atribui também campo material específico ao decreto legislativo e à resolução. Então, à exceção do que pode ser tratado por lei complementar, do que pode ser tratado por decreto legislativo, do que pode ser tratado por resolução, poderia ser tratado então por lei ordinária. Por isto, nós identificamos o campo material das leis ordinárias como residual. O decreto legislativo, ele regula matérias de competência que são exclusivas do Congresso Nacional. Isso está disposto lá no artigo 49 da Constituição. Em outros pontos da Constituição, poucos outros, aparecem também matérias que podem ser reguladas por decreto legislativo, como no famoso exemplo do artigo 62, parágrafo 3º da Constituição Federal. Lá diz que o decreto legislativo do Congresso Nacional vai regular as relações jurídicas decorrentes de medidas provisórias que são rejeitadas. Aí nós sabemos, né, que a medida provisória ela tem vigência por 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias, mas ao final desse tempo, ela poderá ser ou convertida em lei, se for aprovada, ou arquivada. E no caso dela ser arquivada, durante o tempo da sua vigência, pode acontecer dela ter provocado efeitos jurídicos. Né? E aí quem vai regular essas relações jurídicas decorrentes de medidas provisórias que foram rejeitadas vai ser o Congresso Nacional por meio de um decreto legislativo. E as resoluções? As resoluções elas são usadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal para regular atos de sua competência. Então, os atos de competência exclusiva da Câmara dos Deputados estão dispostos lá no artigo 51 da Constituição. Aqueles de competência exclusiva do Senado Federal estão dispostos no artigo 52, né, da Constituição Federal. Então, a resolução ela é utilizada, né, para regular esses atos de competência exclusiva da Câmara e do Senado. Também podem ser usadas pelo Congresso Nacional, né, em atos de sua competência.
Mais à frente mesmo, quando falarmos de lei delegada, vamos ver que é por meio de resolução que o Congresso Nacional delega ao presidente da República a possibilidade de fazer, né, uma lei, né, delegada. Então, é um exemplo de uso, né, de resolução, né, do Congresso Nacional. É de se observar também que o decreto legislativo ele tem geralmente efeitos externos ao Congresso Nacional. E a resolução ela tem efeitos internos. No que diz respeito à questão formal, ao quórum para aprovação de uma lei ordinária. A lei ordinária será aprovada por maioria simples ou relativa dos membros da Casa Legislativa. A maioria relativa refere-se ao número de presentes na sessão ou na reunião. Então, se pudéssemos resumir a diferença entre a lei ordinária e a lei complementar, tem uma diferença que se dá no campo material. A lei complementar tem matéria definida expressamente pelo texto constitucional e a lei ordinária ela trata de matéria residual, ou seja, que não está relacionada à lei complementar, nem ao decreto legislativo, nem à resolução. Também o quórum de aprovação exigido, né, para essas leis. O quórum de aprovação da lei complementar é o de maioria absoluta e para a lei ordinária é de maioria simples. Essas duas diferenças são as duas diferenças que são mais mencionadas nas doutrinas. Por quê? Porque são diferenças que aparecem no próprio texto constitucional. Agora, quando você vai fazer a leitura dos regimentos, você descobre mais diferenças, como, por exemplo, a necessidade de, para aprovar lei complementar na Câmara dos Deputados, você precisar de 2 turnos, né, de votação. Sobre as medidas provisórias, uma outra fonte formal do direito tributário. Então, é possível utilizarmos aí as medidas provisórias para dispor sobre matéria tributária, e aí nós temos que observar algumas situações. Uma primeira tem a ver com uma questão associada à lei complementar. Então, a medida provisória ela não poderá dispor sobre matéria reservada pela Constituição à lei complementar. E quem define isso? É o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3, da Constituição Federal. Vamos pegar, por exemplo, o caso do artigo 146 da Constituição e do 146A. Né? Aí, nesse dispositivo, você encontra, por exemplo, que lei complementar vai definir fatos geradores, base de cálculo, contribuintes de impostos. Se é lei complementar que trata dessas questões, essas questões não poderão ser objeto de medida provisória. E uma segunda observação tem a ver com o seguinte: exceto, ou seja, ressalvados o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras e os impostos extraordinários de guerra, a medida provisória que implique majoração de impostos somente produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte ao que for convertido em lei. Ou seja, à exceção desses impostos, a medida provisória que implique em majoração de impostos somente produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte àquele em que ela foi convertida em lei. Uma outra fonte formal do direito tributário é a lei delegada. A lei delegada ela é disciplinada lá no artigo 68 da Constituição Federal. Ela, na verdade, traz uma ideia, né, interessante, que é a possibilidade do Poder Legislativo passar para o Poder Executivo a competência legislativa, a capacidade de fazer leis. Né? Então, vamos ver como é que o artigo 68 dispõe isso. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República,
que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Então veja que caso curioso. É a possibilidade do presidente da República elaborar lei. Então, quando ele entende que tem assuntos, né, de interesse dele especificamente, propriamente do Poder Executivo, ele poderá solicitar uma delegação para fazer lei que trate desse assunto ao Congresso Nacional. Só que o artigo 68 faz algumas vedações de assuntos que nunca poderão ser tratados por lei delegada. E estabelece também como é que essa delegação ela vai se dar e que tipo de controle o Congresso Nacional poderá fazer, né, dessa delegação. Então, parágrafo 1º aqui. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e a matéria reservada à lei complementar, e nem a legislação sobre, inciso 1, a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia dos seus membros, inciso 2, a nacionalidade, a cidadania, os direitos individuais, políticos e eleitorais, e inciso 3, os planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Observe que existe uma lógica subjacente aqui à redação do parágrafo 1º. Então, a delegação estará vedada, por exemplo, quando se relacionar a assuntos de outros poderes, como competência exclusiva do Congresso Nacional, competência privativa da Câmara e do Senado, quando se tratar de organização do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então, isso aqui está no mesmo caso. Por que dar ao presidente da República o poder de elaborar leis que, na verdade, vão afetar outros poderes? Isso feriria o princípio da separação de poderes, não é mesmo? Também, o presidente da República não poderá solicitar ao Congresso Nacional delegação para tratar de matérias que são reservadas à lei complementar. Como nós vimos no conceito de lei complementar, a lei complementar, a matéria da lei complementar, ela está mais protegida, porque para fazer modificações nessa matéria e para aprovar, né, determinado projeto sobre determinado assunto de lei complementar, exige-se uma maioria de aprovação maior do que aquela para se aprovar uma lei ordinária. Existe a maioria absoluta. E esta foi uma maneira, né, que o legislador constituinte encontrou para proteger mais o conteúdo da lei complementar. Esta aqui do parágrafo 1º é outra maneira. Ele impediu que fosse objeto de delegação do Congresso Nacional para que o presidente pudesse fazer lei delegada, matéria reservada à lei complementar. Além disso, não pode ser objeto de delegação a nacionalidade, a cidadania, os direitos individuais, os direitos políticos, os direitos eleitorais. Aqui diz respeito a muitos dos direitos fundamentais. O presidente, então, não pode fazer lei com essa independência toda que a lei delegada dá a ele sobre esses assuntos que são extremamente relevantes. E a questão orçamentária. O orçamento ele trata, né, do ente de uma maneira, né, geral. Então, os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos. Isso aqui são peças orçamentárias importantes, de planejamento financeiro orçamentário, né, importante. E o plano plurianual mais, além de envolver a questão financeira orçamentária, envolve o planejamento das ações, dos programas estruturantes, dos grandes programas implementados pelos governos. No parágrafo 2º do artigo 68 está disposto que a delegação ao presidente da República vai ter a forma de resolução do Congresso Nacional. Aquele exemplo de resolução do Congresso Nacional que eu dei para vocês quando estava explicando a diferença entre lei complementar e lei ordinária. Esse é um exemplo de resolução do Congresso Nacional, que vai especificar
o conteúdo da delegação que será dada ao presidente e os termos em que ela será exercida. No parágrafo 3º, está disposto que se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. A resolução poderia determinar que, após o presidente terminar o seu trabalho de elaboração legislativa, esse projeto de lei delegada ir para o Congresso Nacional para que ele seja apreciado pelo Congresso, mas ao Congresso ficaria vedado apresentar qualquer emenda. E ele votaria esse projeto de lei delegada em uma votação única. Não existe nenhum impedimento, nenhuma vedação para o fato de que as leis delegadas contenham matéria tributária. Então, elas poderão conter matéria tributária. Ok? Resoluções. Bom, como visto, as resoluções elas podem ser editadas pelo Congresso Nacional e também podem ser editadas por cada uma das casas do Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Em matéria tributária, as resoluções que são mais importantes são aquelas do Senado Federal. Então, como casa de representação dos Estados-membros da Federação Brasileira, o Senado certamente seria o melhor espaço para serem discutidos assuntos de interesse dos Estados e do Distrito Federal. Vamos ver o que o Senado pode fazer com as suas resoluções. No que diz respeito ao ITCD ou ITCMD, o Senado ele fixará obrigatoriamente as alíquotas máximas conforme dispõe o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4. Com relação ao ICMS, cabe ao Senado estabelecer as alíquotas aplicáveis às operações interestaduais e de exportação, conforme disciplina a Constituição no seu artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4. Esse exercício dessa competência do Senado ela é obrigatória. Só que aqui tem uma questão que merece comentário. Houve uma emenda à Constituição, número 42 de 2003, em que a imunidade das exportações ao ICMS, que antes abrangia aí os produtos industrializados, excluídos os semi-elaborados, passou a abranger todas as mercadorias. Por essa razão, há de se concluir que não faz mais sentido a atribuição do Senado de fixar as alíquotas de exportação, dada a impossibilidade constitucional de incidência do ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. Mas atenção, como o texto deste dispositivo não foi expressamente alterado, as bancas de concurso público normalmente cobram a redação ipsis literis, como está lá no texto constitucional no concurso. Então vale a pena conhecer esse dispositivo na íntegra para aplicar esse conhecimento quando vocês estiverem respondendo questões de concursos públicos e exames aí. Ainda em relação ao ICMS, aqui nós vamos tratar de dois dispositivos, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 5, a linha A e a linha B. Então, as linhas A e B deste dispositivo. Então, no que diz respeito ao primeiro dispositivo, caberia ao Senado fixar as alíquotas mínimas aplicáveis às operações internas. E aí, este papel do Senado é facultativo. E, no que diz respeito à linha B, caberia ao Senado fixar as alíquotas máximas aplicáveis às operações internas. Também, nesse caso, a competência senatorial seria facultativa. Há uma pequena diferença no quórum para aprovação da fixação da alíquota mínima e máxima que diz respeito ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 5. Então, para a alíquota mínima, o quórum para aprovação é de maioria absoluta e para a alíquota máxima, o quórum de aprovação é 2/3 dos senadores. Por fim, no que concerne ao IPVA,
o Senado fixará obrigatoriamente as alíquotas mínimas, é o que dispõe o artigo 155, parágrafo 6º, inciso 1. Então aqui, vocês vejam bem, podem observar que todos são impostos estaduais, né? O ITCD, o ICMS e o IPVA, cobrados pelos estados e pelo Distrito Federal. Então, o que a Constituição dispõe de como é o papel do Senado Federal quando ele emite resoluções sobre matéria tributária. Os tratados internacionais, o processo de celebração de tratados internacionais envolve aí, resumidamente, 4 fases, sendo dessas 4, 2 externas, as que estão em azul marinho, e 2 internas, as que estão, né, em laranja. Então nós temos uma primeira fase, a elaboração dos tratados, que envolve a própria negociação do tratado, a adoção do texto, a autenticação, né, do texto e a assinatura. Depois desse processo concluído, normalmente esse processo é concluído onde o tratado, no local onde o tratado ele é construído, né, ele é feito. Depois dessa fase, tem uma fase interna, ele precisa ser aprovado pelo Poder Legislativo, né, do país. Normalmente em países democráticos é o que isso acontece, portanto, aqui no caso do Brasil também. Então, depois que o texto do tratado é fechado, né, que o país assina esse tratado, ele ainda não tem validade interna, não. Ele precisa de receber a aprovação parlamentar por meio do chamado referêndum, né, e aí essa aprovação parlamentar ela é um requisito importante para a internalização das normas do tratado. Depois o parlamento envia para o Poder Executivo providenciar a sua ratificação. A ratificação é considerada uma etapa importante também na fase externa da celebração de tratados. A ratificação é considerada o momento em que o país se compromete efetivamente, né, com o tratado internacional. E a ratificação, no caso do Brasil, ela é feita pelo presidente da República mediante o depósito do respectivo instrumento que consubstancia a ratificação. E uma última fase que seria a da promulgação do texto do tratado na imprensa oficial do Estado. Vamos ver como isso se dá no Brasil. No Brasil, eu selecionei aqui para destacar 3 importantes passos da celebração dos tratados internacionais e vamos ver esses passos segundo o que os dispositivos constitucionais informam. Então, o artigo 84, inciso 8 da Constituição Federal diz que compete privativamente ao presidente celebrar todos os tratados, convenções e atos internacionais. É exatamente no uso da atribuição do que dispõe esse dispositivo constitucional que o presidente ou participa ou envia representantes para negociar o tratado, né, para acordar sobre o texto, autenticar o texto, assinar o tratado. Depois, no artigo 49, inciso 1, nós temos da Constituição Federal, nós temos que compete exclusivamente ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Então nós vemos que o Congresso Nacional ele se posiciona sobre os tratados internacionais, né, obrigatoriamente. Então assim que o tratado é assinado, o Poder Executivo encaminha o texto do tratado, pode encaminhar, né, o texto do tratado para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai apreciá-lo, né, tem que referendá-lo, e ele o faz por meio da aprovação de um decreto legislativo. Esse decreto legislativo ele será promulgado pelo presidente do Senado Federal e publicado. Depois, né, o texto do tratado, já com referendo no parlamento, por meio do decreto legislativo, é enviado ao presidente da República, que toma as providências para a sua ratificação. Tá? Então, ele apresenta os documentos comprobatórios da adesão do país, né, ao respectivo depositário do tratado internacional. E no caso de um tratado bilateral, ele apresenta ao outro país, né, esses instrumentos.
E aí chega-se à última fase em que o presidente da República toma as providências para a internalização do tratado internacional, para que ele tenha validade, né, no nosso ordenamento jurídico, uma validade interna. Ele edita um decreto promulgando o ato ou tratado internacional que foi devidamente referendado pelo Congresso Nacional. Então, é nesse momento que o tratado internacional ele adquire validade interna para o nosso ordenamento jurídico. Bom, quando falamos de tratados internacionais no direito tributário, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Segundo o artigo 98 do Código Tributário Nacional de 66, os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pelo que lhes sobrevenha. E aí vem a pergunta, já que aqui fala que os tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, vem a pergunta: os tratados internacionais sobre matéria tributária prevalecem sobre a legislação interna brasileira? E aí a resposta, sim, eles prevalecem em razão da sua especialidade. São equiparáveis aí às leis ordinárias. Aí nós temos aquela exceção constitucional importante. Recomendo vocês a lerem o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que fala sobre o status daqueles tratados internacionais que tratam dos direitos humanos. Se eles forem recepcionados no rito de aprovação das emendas à Constituição, eles adquirem um caráter constitucional. Se eles não forem recepcionados nesse rito da aprovação da emenda à Constituição, eles terão caráter infraconstitucional, mas supralegal. Então ficaria entre o status constitucional e o status legal. Então seria superior à lei e inferior ao texto constitucional. Vale a pena dar uma lida lá no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Então vimos aqui que os tratados internacionais, sim, eles prevalecem sobre a legislação interna, mas em razão de sua especialidade, mas a nossa jurisprudência e a doutrina têm reforçado que não tem o condão de revogar a norma interna. Então, apesar desse dispositivo do CTN, o entendimento dos nossos tribunais é de que os tratados internacionais não têm o condão de revogar a norma interna e aí apenas suspendê-la. Para sua informação, em regra, os tratados internacionais que dispõem sobre matéria tributária têm como finalidade principal evitar os casos de bitributação por países distintos e também envidar esforços conjuntos para evitar a evasão fiscal. Então, esse tem sido costumeiramente o conteúdo dos tratados internacionais, Evitar a bitributação por países distintos, que é a possibilidade de dois países cobrarem sobre um mesmo fato gerador impostos sobre um contribuinte, e envidar os esforços conjuntos para coibir a chamada evasão fiscal, também conhecida aí como sonegação fiscal, que consiste no uso de meios ilícitos para evitar o pagamento de tributos. A Constituição, as leis ordinárias, leis complementares, as medidas provisórias, as leis delegadas, as resoluções, os tratados internacionais são considerados fontes formais primárias do direito tributário. Vamos agora às normas complementares, que seriam fontes formais secundárias do direito tributário. E aí nós teríamos os decretos regulamentares, dentre os quais nós temos o decreto presidencial, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas e, por fim, os convênios que entre si celebram os entes da nossa federação, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Sobre os decretos presidenciais, estão abaixo da lei, devendo ater-se apenas à fiel execução da lei, estando diretamente vinculado à lei e devendo explicitar o seu conteúdo, detalhar o seu conteúdo.
Os atos normativos pedidos pelas autoridades administrativas são normas de conteúdo geral abstrato editadas no âmbito do poder executivo por seus servidores, então são editadas pelos servidores do poder executivo e têm como função detalhar e explicar melhor a aplicação de uma determinada norma em matéria tributária. E aí essa norma pode ser uma lei, pode ser um decreto presidencial, enfim. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa. Nesse ponto, faz-se necessário aclarar que a Constituição Federal ela prevê a aplicação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, tanto aos processos judiciais quanto aos processos administrativos. E a consequência natural disso é que seria obrigatória para os entes administrativos a criação de um órgão administrativo ao qual os contribuintes e responsáveis possam direcionar os seus pedidos de impugnação quando entenderem ser indevida qualquer imposição da administração tributária. Nos termos legais, as decisões podem ser tomadas por órgão julgador singular. A competência julgadora é conferida por lei a uma autoridade, por isso por órgão julgador singular, ou por órgão julgador coletivo, em que a competência julgadora é de um colegiado. Buscando aí exemplo, na esfera federal existem as delegacias da Receita Federal de julgamento, que já foram órgãos singulares, quando então a competência para julgar é deferida com exclusividade ao delegado de julgamento, e hoje as delegacias da Receita Federal de julgamento podem ser consideradas aí órgãos coletivos, visto que os julgamentos são realizados por turmas compostas por auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Então, como destacado, esses órgãos eles versam sobre casos concretos dos contribuintes, ou seja, sobre uma determinada situação relativa apenas a um determinado contribuinte, produzindo efeitos apenas em relação a ele e não efeitos erga omnes, não efeitos que poderiam atingir os contribuintes em sua totalidade. Portanto, é importante, destacar isso, que, em regra, as decisões que são proferidas pelos órgãos de jurisdição administrativa eles não integram a legislação tributária, pois eles versam sobre casos concretos que são objetos de impugnação por determinado contribuinte ou responsável, enfim. Então, essa seria a regra. Não obstante, é possível que um ente político decida, aí foco aqui nessa atenção, é possível que o ente político decida atribuir por lei eficácia normativa às decisões proferidas por seu órgão de jurisdição administrativa. Então a lei pode conferir eficácia normativa a essas decisões, momento em que elas serão de observância obrigatória pela administração para todos os casos futuros e para todos os contribuintes que se enquadrem naquela determinada situação. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, tem-se que se lembrar nesse ponto que a aplicação do princípio da legalidade no direito tributário é muito rígida. O legislador abriu espaço para a utilização dos usos e costumes como normas complementares em matéria tributária, quando observamos, por exemplo, o artigo 100, inciso 3 do CTN, ao falar em práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Todavia, os usos e costumes aqui admitidos são aqueles meramente interpretativos, jamais podendo inovar em matérias sujeitas à reserva de lei ou ainda derrogar disposições legais. Não se pode admitir a revogação da lei pelos usos e costumes, alegando simplesmente que a lei caiu em desuso, enfim. Assim, o principal objetivo da expressa inclusão de práticas administrativas entre as normas complementares em matéria tributária seria de garantir ao contribuinte que, seguindo a interpretação que o fisco vem dando à norma,
uma mudança de interpretação por parte da administração só lhe será aplicada para os casos futuros. Então, por isso, esse texto, né, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, elas foram incluídas nas normas complementares para garantir a segurança jurídica aos contribuintes que vêm observando a determinada interpretação da norma adotada pelo fisco, de que, havendo alteração nessa interpretação, ela somente será aplicada a casos futuros, não podendo de modo algum retroagir para alcançar situações pretéritas. Os convênios que entre si celebram a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são formas de cooperação para a administração de recursos tributários e de fiscalização do recolhimento, né, desses tributos, para estabelecer a extraterritorialidade de um determinado tributo, fazendo incidir a norma em território distinto do ente federado que a editou, ou ainda para uniformizar procedimentos fiscais. Há também o caso da troca, né, da permuta de informações sigilosas, enfim. A extraterritorialidade tem a ver com a ideia de se cobrar um tributo que é de um estado, né, em outro, ou que é de um ente em outro ente, essa possibilidade da extraterritorialidade. Então, ela praticamente faz incidir a norma em território distinto do ente federado que editou, né, aquela norma tributária. Ela faz com que aquela norma tributária tenha efeito dentro de um outro território, dentro de um outro espaço que não daquele do ente que a criou. E a uniformização de procedimentos fiscais pode ser comum nas parcerias firmadas entre, por exemplo, municípios para fiscalização, pode-se convencionar, né, pode-se chegar a um acordo no termo de cooperação que os procedimentos utilizados conjuntamente pelos municípios para um determinado ato de fiscalização seja aqueles procedimentos adotados pelo município tal. E aí os demais conveniados também utilizarão a norma desse município referenciado para procederem à sua fiscalização. E agora vamos falar sobre validade, vigência e eficácia da norma tributária. A validade ela estaria presente quando o processo de produção e formação da lei tiver observado as diretrizes e os requisitos procedimentais previstos na Constituição Federal, né, aí seria o seu aspecto formal, e o seu conteúdo não agredir a Constituição Federal. Então, quando nós falamos de validade, nós estamos dizendo acerca da compatibilidade do processo de formação da norma com o que está estipulado no texto constitucional. Quando a lei completa o seu processo de formação e já foi publicada, ela passa a existir, né, juridicamente. E para que a lei publicada ela efetivamente obrigue os seus destinatários, é necessário que essa lei esteja em vigor. A vigência ela representaria a característica da obrigatoriedade da observância de uma determinada norma. Então, após o lapso temporal determinado pelo legislador, a lei se torna vigente, ou seja, em tese, ela poderia produzir os seus efeitos. A eficácia ela está relacionada com a produção de efeitos. Então, eficaz é a lei que está completamente apta a gerar imediatamente os efeitos jurídicos pretendidos pelo legislador. Para ser considerada eficaz, seria necessário também que a lei não tenha sido declarada inconstitucional pelo STF em sede de controle concentrado ou então suspensa pelo Senado Federal após declaração de inconstitucionalidade pelo STF pelo controle difuso, né, em sede de controle difuso de constitucionalidade. Vamos falar um pouco mais sobre a vigência e eficácia no direito tributário. No direito tributário é comum que a produção dos efeitos de uma determinada norma seja adiada para o exercício financeiro seguinte. Nós vamos estudar isso lá quando
tratarmos da aula sobre princípios tributários. Aí vamos ver o princípio da anterioridade. Nesses casos, o que se adia não é a vigência, o que se adia é a eficácia da norma. A lei já está vigente, contudo, apesar de apta, ela não produz efeitos, produzirá efeitos apenas no exercício financeiro seguinte. Então, atenção com isso. Com relação à vigência, nós ainda vamos ver a vigência espacial e a vigência temporal. Como regra geral, no direito tributário, nós temos a regra da territorialidade, que diz que se uma norma é editada por um ente federado, seja ele a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, ela só pode ser vigente no seu próprio território, não se estendendo, em regra, aos demais entes tributantes. Então, uma norma tributária elaborada pelo município de Divinópolis, ela deveria ter vigência no município de Divinópolis e não nos municípios vizinhos. Porém, segundo o artigo 102 do CTN, será possível a extraterritorialidade. Aí vimos lá, agora há pouco, nos convênios, que a extraterritorialidade, a possibilidade de extraterritorialidade de tributos, ela pode ser objeto de convênio entre os entes da federação. Acabamos de ver isso lá atrás. Ou quando a lei federal, ou então o próprio Código Tributário Nacional, permitirem que uma determinada norma extrapole os limites territoriais do ente que a editou. Então veja bem que a regra é a territorialidade, os tributos são cobrados no âmbito dos entes que os criaram, mas há exceções aqui, no caso de convênios de cooperação firmados entre os estados, ou então quando lei federal ou o próprio CTN permitirem que uma determinada norma extrapole os limites territoriais do ente que a criou, podendo ser, por exemplo, um tributo cobrado em outro ente. A título de exemplo, pode-se imaginar um convênio firmado entre municípios integrantes da região metropolitana de São Paulo, prevendo a fiscalização conjunta do ISS devido pelos prestadores de serviços a cada um dos municípios componentes dessa região metropolitana. Então, para possibilitar a atuação conjunta, os municípios poderiam prever que os procedimentos de fiscalização seriam aqueles estipulados na legislação do município de São Paulo. Nessa situação, a lei editada por um ente federado teria vigência também no território de outro. Por exemplo, Guarulhos utilizaria a legislação do município de São Paulo para fiscalização, sobre procedimentos de fiscalização, para proceder à fiscalização sobre a cobrança do ISS devido pelos prestadores de serviços. Outro exemplo que poderíamos dar de exceção à regra da extraterritorialidade seria a criação de novo ente político mediante desmembramento territorial de outro, hipóteses previstas aí no artigo 18, no parágrafo 3º, no caso de desmembramento, fusão de estados, ou então no parágrafo 4º do artigo 18, no caso de desmembramento, fusão de municípios. Nessa situação, uma solução seria a pessoa política constituída pelo desmembramento territorial de outra aplicaria a legislação desta até a entrada em vigor da sua própria legislação. Sobre a vigência temporal, publicada uma lei tributária, a vigência se dará de acordo com a cláusula própria que deve constar no próprio texto legal. Se porventura não houver cláusula no próprio texto legal que discipline isso, a partir de quando se dará a vigência, então no caso de inexistência dessa disposição, deve-se observar o prazo de 45 dias após a data da publicação, é o vacatio legis para o início da vigência, é o artigo 1º da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E no caso de aplicação de lei brasileira em território estrangeiro, a vigência dar-se-ia no prazo de 3 meses. É o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. No direito tributário, nós temos regras diferenciadas de vigência para as normas complementares previstas no artigo 100 do Código Tributário Nacional, exceto no que concerne aos costumes que estarão em vigor tão logo se configurem como tal. Então, lá no artigo 100, nós temos disciplinado o seguinte: os atos normativos administrativos, eles
passam a ter vigência na data de sua publicação, salvo disposição contrária. As decisões de jurisdição administrativa têm vigência 30 dias após a data da publicação, salvo disposição contrária. E os convênios na data neles prevista. Sobre a aplicação da norma tributária, tem-se como regra a aplicação do princípio da irretroatividade tributária. Então, irretroatividade, normalmente a norma tributária ela não retroage. Vamos ver a redação do artigo 105 do CTN. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, ou seja, a partir da edição e publicação da norma tributária, os fatos futuros serão por ela alcançados, mas ela não terá qualquer aplicação nos fatos pretéritos. Famoso princípio da irretroatividade, né? Será visto também na aula sobre princípios tributários dentro do princípio maior da não surpresa. E aí nós temos duas exceções em que é possível a norma tributária retroagir, é a lei interpretativa, exceto se essa lei trouxer modificações efetivas de institutos jurídicos, né? Aí ela teria um caráter normativo e não interpretativo. Nesse caso, ela seria impedida de retroagir. Mas se ela tiver uma natureza interpretativa, a lei interpretativa é aquela lei que destrincha, ajuda a entender a outra, né? Interpreta pontos de outra lei. E a outra situação é em que a lei é mais benéfica em casos de infrações e penalidades. Então, em casos de normas tributárias que punem infrações dos contribuintes, quando a lei for mais benéfica a esse contribuinte, suprimindo, por exemplo, a penalidade, ela poderá retroagir, exceto se o ato já estiver definitivamente julgado. Aí nós pedimos que você acompanhe o artigo 106 do CTN. Dê uma conferida lá no artigo 106, né, do CTN, que dá essa possibilidade da lei mais benéfica em casos de infrações e penalidades poder retroagir para beneficiar contribuintes. Sobre a eficácia da norma tributária, nós temos a eficácia jurídica, a eficácia técnica e a eficácia social. A eficácia jurídica ela é um conceito formal, então, segundo esse conceito, a norma emanada de acordo com o ordenamento jurídico ela se torna eficaz juridicamente. Isso significa que ela pode ser exigida e tornar-se, né, obrigatória, provocando os efeitos jurídicos que lhe são próprios. A eficácia técnica tem a ver com a existência de requisitos técnicos que permitam a eficácia da norma. Por exemplo, se a norma exige uma regulamentação e essa regulamentação ela não existe ainda, ela não poderia aí ser aplicada, então, portanto, ela não possuiria eficácia técnica. No caso da existência da regulamentação, ela possuiria eficácia técnica porque ela teria condições, né, de aplicabilidade. E a eficácia social existirá quando as pessoas sujeitas à norma de fato a aceitam e obedecem, se de fato ela é seguida, a produção concreta de efeitos da norma na sociedade, né? Se ela é respeitada, se ela é seguida, enfim. Finalizando a aula, nós vamos falar sobre alguns conceitos fundamentais para o entendimento do crédito tributário. Vamos falar principalmente dos conceitos de hipótese de incidência e de fato gerador de obrigação tributária. Então, a hipótese de incidência também é conhecida como fato gerador em abstrato. O fato gerador, a obrigação tributária. Esses três, hipótese de incidência, fato gerador e obrigação tributária, estão aqui representados dentro do processo de constituição do crédito tributário. Então, a lógica é que deva haver uma hipótese prevista em lei de incidência tributária, né? Ou seja, a lei vai prever uma situação na qual um tributo deve ser cobrado, e quando o contribuinte ele pratica um ato que poderia ser qualificado como fato gerador do tributo, aí o conceito de fato gerador então está aí,
ele geraria uma obrigação tributária, que é uma obrigação de pagar um determinado tributo. Verificada essa situação, haveria o lançamento dessa obrigação, que geraria um crédito tributário, que seria o que o Estado poderia, o que o ente poderia exigir do contribuinte como pagamento, né, de tributo. Então, a hipótese de incidência, para entendermos o conceito de hipótese de incidência, é necessário entendermos o que é um sujeito ativo e o que é um sujeito passivo. O sujeito ativo é quem cobra o tributo, ele é o credor da obrigação tributária. Ele vai ser sempre uma pessoa de direito público, deve ter competência constitucional para instituir e cobrar o tributo objeto da obrigação tributária. E aqui, normalmente, nós vemos os entes da nossa federação, as autarquias, e o sujeito passivo é quem paga o tributo, é o devedor da obrigação tributária. Vai ser sempre um particular, pode ser contribuinte ou responsável. Então, na hipótese de incidência, a hipótese de incidência pode ser definida como a descrição que a lei faz de um fato tributário que, quando ocorrer, fará nascer a obrigação tributária. Então, o exemplo está aqui. A norma determina que, caso alguém seja proprietário de um veículo durante um ano, deve pagar o IPVA. Assim, se alguém, né, for proprietário de veículo durante um ano, imediatamente ele vai tornar-se devedor do IPVA relacionado àquele ano. Então, a lei descreve um fato hipotético, né, comprar um veículo, mas a obrigação tributária ela nasce somente com a sua ocorrência, né, com o fato gerador, tá? Um fato de comprar o veículo. Então, é o conceito de hipótese de incidência. O fato gerador é o fato que gera a obrigação tributária, então é a concretização da hipótese de incidência. No caso do IPVA, como vimos aí no slide anterior, qual que é o fato gerador? Comprar um veículo. Eu comprei um veículo, aí eu sei que tem uma hipótese de incidência tributária prevista em lei que diz que quando alguém comprar um veículo, ele deverá pagar o IPVA. Né? Aí o fato gerador é comprar um veículo, e ao comprar um veículo eu gero a obrigação de pagar o IPVA. Então, ele deve ser definido em lei complementar, conforme o artigo 146, inciso 3, a linha A, e alguns exemplos de fatos geradores. Por exemplo, fato gerador do ISS, você prestar serviços. Se você prestar serviços, você deve pagar o ISS. Fazer circular mercadorias é o fato gerador do ICMS. Então, se há circulação de mercadorias, vai incidir o ICMS. Auferir renda ou receber renda ao longo de um ano, por exemplo. Então, você, ao receber renda em determinado ano, você, dentro dos limites estabelecidos por legislação específica, você pagará o imposto de renda. Okay? E a obrigação tributária é definida como um vínculo jurídico que une duas pessoas, o sujeito ativo, que é o fisco, e o sujeito passivo, que é o contribuinte ou responsável, o qual, em vista do contribuinte ter praticado um fato gerador tributário, ele deve pagar ao sujeito ativo, né, ao fisco, certa quantia em dinheiro, que é a chamada de tributo. Com a obrigação tributária, vai surgir para o Estado o direito de constituir o crédito tributário, que, através de um processo chamado lançamento, vai determinar quem deve o tributo, o que deve, quanto deve, enfim. E assim, finalizamos a nossa aula sobre fontes e estudo da norma jurídica tributária. Então, nessa aula, nós conhecemos as fontes do direito tributário, as fontes, e demos ênfase às fontes formais do direito tributário. Vimos aí a Constituição, como ela se aplica em matéria tributária, a lei ordinária, a lei complementar, a medida provisória, as leis delegadas, as resoluções do Senado Federal, os tratados internacionais e outras normas, né, que a gente chamaria de fontes formais secundárias do direito tributário, a exemplo dos decretos regulamentares, enfim.
Caracterizamos o conceito de validade, vigência e eficácia das normas tributárias e finalizamos apresentando muito rapidamente, porque esse assunto vai ser visto em detalhes a partir da unidade 3 e 4 do nosso curso, né? Vimos os conceitos de hipótese de incidência tributária, fato gerador e obrigação tributária. Dessa forma, encerramos a nossa aula sobre fontes e estudo da norma jurídica tributária.